Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o Mana 11, o Hedge Fund da Manati, mais um mês aí acompanhando este fundo e que temos novidades nesse relatório, nesse mês, uma nova classe de ativos entrando aí no Hedge Fund da Manati. Bora para o relatório gerencial agora de fevereiro. Então vamos lá, relatório gerencial de fevereiro, Mana 11. O Mana 11 ele deu uma valorizada aí, mas mesmo assim ainda continua com desagem em relação patrimonial. 9,08 patrimonial, cota de mercado 8,27. Vamos ver aí quanto ele fechou. Mana 11, 8,46. Vejam que ele valorizou um pouquinho, ele já chegou a estar abaixo de R$ 8, R$ 7, mas valorizou bem. 8,10 de dividendo. Vem aumentando um pouquinho o número de cotistas, mas ainda é um fundo bem pequeno, patrimônio pequenininho, né? 340 milhões aí de patrimônio. Fundo pagando 10 centavos. Aqui a novidade desse mês, a inauguração do book de incorporação com retorno preferencial de 20 por superior a 20%, a gente já vai falar sobre isso, o que significa isso, mas aqui é mais uma classe de ativos, assim, pessoal, me traz um pouco de preocupação, porque o Manaus estava vindo super bem, né? Estão arriscando, entrando com uma nova classe, e esse é o bom do hedge fund, né? O hedge fund não precisa muito se preocupar com esse tipo de coisa, isso eu acho, por isso que eu falo que na minha visão o hedge fund é o futuro de todos os fundos imobiliários, basicamente, menos os grandões, né? Que não tem sentido um HGLG virar um hedge fund, né? Mas os fundos menores, aqueles que ainda têm oportunidade, como o TEP 11 vai fazer, então a tendência é que todos tenham um mandato mais amplo aí. Então aqui a parte de gestor, o macro vou deixar passar aqui, deixa eu ver o que eu marquei aqui. É um texto muito parecido com os dos meses passados, falando que a gestora mantém os olhos abertos. Rendimento recorrente, falando aqui que ele aumenta principalmente por causa da inflação e do CDI, isso é meio óbvio. E aqui, ó, na linha de geração de retorno excedente de forma protegida, em fevereiro realizamos o primeiro investimento do Mana 11 em uma operação de incorporação com retorno preferencial, visando retornos superiores a 20% ao ano e recebimento prioritário do lucro projetado. Lá mais para frente eles têm uma explicação sobre isso aqui. É um projeto residencial em Florianópolis, Santa Catarina. Pessoal, aqui um ponto que é importante de falar. Eu fui no Beto Carreiro no começo do ano, e ele é perto de Florianópolis, né, ali em Santa Catarina. Cara, é impressionante ali naquela região de Balneário Camboriú, perto de. Agora eu não lembro o nome. As cidades ali perto de Balneário, a quantidade de empreendimento imobiliário subindo. Assim, eu fiquei assustado. Eu fiquei impressionado com a quantidade de empreendimento imobiliário. Você via mais prédio em construção do que prédio de pé. Assim, porque eu pousei em Navegantes para ir lá pro Beto Carreiro e na verdade eu fui para Navegantes, aí eu fui para um hotel depois de Florianópolis, né? E assim, a quantidade de prédio que tinha em construção, eu fiquei assustado. Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto a quantidade de prédio levantando assim. É impressionante como que está o mercado imobiliário naquela região. E isso aqui mostra aqui que talvez o Mana está enxergando potenciais aqui, né? Então o fundo pagou 10 centavos, como a gente já vê aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui mais importante nesta parte. Não, senão eu teria marcado. Então aqui o fundo gerou 11 centavos, pagou 10 centavos por cota, dividendiu de 10 centavos aí. Ele vinha pagando alguns meses 11, depois voltou para 10, mas mesmo assim ele continua no guidance dele de 10 a 12, né? Então tá super tranquilo nesse ponto. 10 a 12, sem problemas. Sensibilidade, rentabilidade do fundo, um aumento, né, de cotistas, principalmente depois que o fundo entrou no IFIX. Aqui, ó, 3,1% em incorporação. E aqui o projeto, né? Realizamos o primeiro investimento do Mana 11 para o desenvolvimento de um projeto residencial de alto padrão chamado Physis Place, localizado no centro de Florianópolis por meio do fundo do FII Turmalina.
Trata-se de um investimento visando retorno preferencialista. O que significa isso? Nessa modalidade, o fundo é remunerado prioritariamente ao empreendedor, ou seja, o incorporador só terá lucro no projeto após o Mana 11 receber todo o investimento realizado e acrescido da rentabilidade de 21% ao ano. Então, assim, é um retorno interessante e eu não me preocupo tanto. A gente vê aqui que são um preço até que ok, né? R$ 23.000 o metro quadrado. Assim, eu não vejo problema porque, pelo que dá a entender, a estrutura de segurança que o Mana montou é bem interessante, porque ele recebe mesmo antes do incorporador. Então ele meio que financia a obra, mas com a garantia de que ele vai receber o retorno antes, né, com as vendas dos imóveis. Mas sempre lembrando, pessoal, que por mais que tenha essa garantia prioritária no recebimento, precisa haver dinheiro, precisa haver venda, precisa haver negociação ainda. Então, todos os riscos de uma incorporação, de um desenvolvimento, estão embutidos nesse retorno. Claro que, pessoal, se a gente for pensar que a gente está falando aí de uma taxa Selic de 15%, e a gente está pensando aqui num desenvolvimento aí de uns. É que eles não falam o tempo, né? Que quanto ó, vai ser mais ou menos de novembro de 24 a dezembro. A gente está falando de 3 anos aí. Então, se a gente for pensar que a Selic está 15%, então não é tanta diferença assim quase sim para o risco, né? Mas assim, é uma maneira do fundo separar o capital, né? Dar uma diversificada no capital. Ele é muito carregado em fundo imobiliário, em CRI, e também na parte de fundo imobiliário, a grande parte de fundo imobiliário também é fundo de CRI, então acaba que ele é basicamente um fundo de papel. Então ele está diversificando e isso é muito bom. Gosto da carteira da diversificação, é meio a meio praticamente, né? Aí a gente vê aqui a carteira de, como eu falei para vocês, carteira de CRI, 44% é fundo de recebível, então acaba que além dessa parte aqui ele ter uma parte de crédito muito grande, dentro disso aqui quase metade é de fundo de CRI. Então a gente subiria aqui, se for pegar metade disso aqui, dá mais 7%, subiria para mais de 80% aí em papel. Né? Então, é o que também ajuda o fundo a trazer esse bom resultado, principalmente nesses momentos aí de tanto de inflação quanto CDI alto. É que a gente vê, né, que o fundo, eles incluíram a parte de ativo por meio do Turmalina, 10 milhões aí de investimento, 3,1% do PL. Beleza, pessoal? Então, assim, legal, gostei de ver, diversificando, e é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.